Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 281. O último suspiro de Svanhilde. Lan sorriu enquanto assegurava ao velho druida que cumpriria sua promessa. Então começou a perguntar sobre a possível identidade do druida traidor e como poderiam encontrá-lo. Gremis refletiu profundamente por um momento. Druidas não costumam ficar no mesmo lugar por muito tempo. Até mesmo estudiosos viajam constantemente pelo continente, então encontrar o traidor com precisão não será fácil. Ele explicou. No entanto, alguém disposto a se juntar àqueles bárbaros do culto de Svalbard certamente teria demonstrado sinais em seu comportamento diário muito antes disso. Sem mencionar que eles até capturaram nossos aprendizes. Depois de pensar um pouco, Gremis decidiu que precisavam de mais ajuda. Preciso consultar alguns dos anciões que costumam se refugiar no círculo interno dos druidas. Talvez eles possam nos guiar. Isso levará algum tempo, então você terá que ser paciente e esperar um pouco. Lan sorriu e assentiu. Durante esse período de espera, acho que você pode visitar o Rei Bran. Vocês devem ser parentes, certo? Sugeriu Gremis de repente. Ele está com um probleminha. Não, deveria ser dito que é um problemão. Depois de não se verem por alguns dias, quando o Rei Bran apareceu novamente na frente de Lan, ele estava visivelmente abatido. O outrora majestoso e forte rei das ilhas agora perdeu peso, e suas bochechas estão profundamente afundadas. A barba bem cuidada agora está suja e desgrenhada, mostrando a má condição física do dono. Bran não percebeu a chegada de Lan. Toda a sua atenção estava voltada para a cama onde seu filho jazia moribundo. O jovem estava deitado em uma cama de carvalho, sobre um colchão feito de visco e folhas de azevinho trançados. O ar estava impregnado do aroma de ervas desconhecidas para Lan. 4 velas cercavam Svanhilde, enquanto um druida permanecia ao lado de sua cama, proferindo palavras ininteligíveis. Assim que Lan cruzou a soleira do quarto, sentiu o medalhão do grifo em seu peito vibrar levemente. O druida realizava sua magia de cura, e era evidente que não era a primeira vez. No entanto, apesar de todos os esforços, o estado de Svanhilde havia piorado desde o ataque do urso gigante. Agora ele mal se distinguia entre um cadáver e um ser vivo, sustentado apenas pela respiração fraca que escapava de seus lábios. Curiosamente, embora seu filho estivesse à beira da morte, apenas o Rei Bran estava presente. Sua esposa, Birna, não estava em lugar nenhum. Lan olhou ao redor e fez algumas suposições. Havia alguns aprendizes druidas na sala ajudando. Eles estavam explicando a situação de Svanhilde para este. Lan se aproximou lentamente e os aprendizes o cumprimentaram com um leve aceno de cabeça e continuaram a explicação. Svanhilde está à beira da morte. Fizemos tudo o que podíamos, mas nossa magia só pode mantê-lo vivo por enquanto. Essas palavras fizeram Lan e este franzirem a testa. Nosso poder é para curar, não para reviver os mortos. Os ferimentos de Svanhilde são muito graves, acrescentou um dos aprendizes com pesar. O aprendiz suspirou. Svanhilde usava uma grossa capa de pele de urso no momento do ataque. Isso lhe permitiu amortecer o impacto o suficiente para não morrer instantaneamente. Mas foi só isso, ele ainda recebeu um forte impacto, causando um esmagamento intenso. Este cerrou os dentes, incapaz de aceitar o que ouvia. Ele e o sobrinho tinham um vínculo estreito. Mas ele ainda está vivo, não está? Ele só está ferido. Tem que haver um jeito de salvá-lo, implorou com a voz trêmula. O aprendiz abaixou ainda mais a cabeça. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Os ferimentos de Svanhilde são graves. Só para você entender, quando ele chegou aqui, ele até cuspiu pequenos fragmentos dos pulmões. Você é um guerreiro experiente, sabe o que isso significa. Mantê-lo vivo até agora foi um milagre. Eixe entendeu o que aquelas palavras implicavam. Deu 2 passos para trás, olhando para o vazio, e quase teria caído no chão se Lan não tivesse segurado. Toda a sua alegria por ter derrotado o culto Svalbard havia desaparecido completamente. O Rei Bran e este, 2 dos homens mais respeitados das ilhas, estavam abatidos. Até os aprendizes druidas ficaram com expressões tristes ao vê-los naquele estado. Entramos em contato com as sacerdotisas da deusa Freya, disse um dos aprendizes para tentar confortá-las. Embora também não tenham meios para curá-lo, a alta sacerdotisa Sigrifa está rezando diante da estátua da deusa Dias. Talvez um milagre aconteça. Depositar esperança em um milagre era o último recurso para aqueles em desespero absoluto. E esse foi exatamente o caso do Rei Bran e este. Depois de um tempo, o druida que realizava o feitiço abriu lentamente os olhos. Naquele momento, o aroma de ervas no quarto tornou-se tão intenso que era quase insuportável. Na cama, o rosto pálido de Svanhilde pareceu recuperar um leve rubor, mesmo que por um instante, como se fosse uma ilusão. Dentro da sala, a atmosfera era tensa. Svanhilde estava à beira da morte, o druida mostrava um rosto preocupado. O Rei Bran tinha uma expressão desolada e este não podia fazer nada além de suspirar. Entre todos eles, no entanto, Lan se destacava como uma figura completamente estranha, tanto em sua expressão quanto em sua atitude. Em sua mente, ele já havia formulado um plano. Olhou para o Rei Bran, mas decidiu não compartilhar suas ideias diretamente com ele. Em vez disso, aproximou-se silenciosamente de este e o conduziu a um canto isolado, onde começou a falar em voz baixa. Tio, o senhor mora com a minha tia há muito tempo. O senhor certamente sabe que nossa família carrega um poder especial no sangue, certo?
Este, ainda profundamente preocupado, franziu a testa diante do comentário. Ele não entendia por que seu sobrinho decidirá tocar no assunto em um momento como aquele. No entanto, algo nas palavras de Lan o fez refletir, e seu rosto demonstrava uma mistura de descrença e esperança. Você quer dizer? O sangue ancião, disse este com um tom de dúvida. Se quer dizer isso, sim, eu sei. Ela nunca despertou o poder, mas... Ele hesitou por um momento antes de continuar. A rejeição dela a essa força era clara. Eu só sabia dela por meio de registros, de paveta. Mosezak me disse que você despertou completamente o poder do sangue ancião. É por isso que você alcançou feitos incríveis no campo de batalha. Mas diga-me, é possível que esse sangue também tenha poderes de cura? Lan assentiu, mas depois balançou a cabeça, escolhendo as palavras com cuidado. Não é exatamente um poder de cura. É mais como uma espécie de renascimento único. Só posso usá-lo uma vez por pessoa, mas quando faço, não importa a gravidade do ferimento, ele cura completamente, mesmo removendo ferimentos antigos ou latentes. Ele explicou. Este agarrou-se ao braço dele, animado ao ouvir isso, pronto para levá-lo direto até Bran. Uma vez basta. Mas Lan o deteve antes que ele pudesse dizer qualquer coisa ao rei. Porque Lan não tem pontos de habilidade. Lan não esperava que a situação de Svanhige fosse tão grave. O rei Bran nunca lhe mencionara nada sobre o filho. Lan presumiu que Svanhige estava recebendo cuidados adequados no círculo druida. Se o rei Bran tivesse explicado a condição de Svanhige a ele antes, Lan teria usado seu ponto de habilidade para salvá-lo. Seja por razões práticas ou por causa dos laços estreitos que eles compartilhavam. No entanto, ele também não podia culpar ninguém. Lan nunca havia revelado completamente suas habilidades aos outros. Havia muito segredo sobre si mesmo que ele preferia manter escondidos. Naquele momento, ele só conseguiu explicar a este. A base do sangue ancião é a magia. O que significa que preciso de uma quantidade considerável de energia caótica para ativar essa habilidade. Geralmente, preciso procurar itens mágicos para absorver essa energia e usá-la em minhas habilidades. Este, após ouvir a explicação, assentiu em compreensão. Isso lhe pareceu razoável, visto que os feiticeiros frequentemente precisavam de objetos especiais, condições climáticas ou até mesmo fenômenos astronômicos, como o eclipse solar, para realizar feitiços poderosos. Isso não será um problema, disse este, pensativo. O clã Tuircias tem uma bela coleção de itens mágicos. Vou escrever uma carta. Não, vou pedir a um druida que abra um portal para retornar a Anselig e buscar o que você precisa. Lan balançou a cabeça e esclareceu. Os itens mágicos de que preciso são bem específicos. Nem todos servem para esse propósito. Se não encontrarmos algo adequado, ainda posso obter energia de outras maneiras, como caçando monstros ou ajudando outros a realizar desejos específicos. Este olhou para ele, incrédulo. Como isso está completamente além da compreensão deles, nenhum mago conhecido possui essa maneira de aumentar o poder. Então era por isso que você estava ajudando tanta gente em Cintra? Por que isso lhe permitiu ganhar poder? Perguntou ele, como se tivesse somado 2 e 2. Lan assentiu, desconfortável. Não sei por quanto tempo mais Svanhige aguentará, ou se chegaremos a tempo. Enquanto falava, Lan olhou para sua barra de experiência que estava quase cheia. Talvez completar uma missão no Círculo dos Druidas fosse mais rápido do que procurar itens mágicos. Principalmente porque os soldados do clã Tuircias certamente o ajudariam, o que aumentaria sua eficiência. Capítulo 282, Revivendo Svanhige. Este, após ouvir a explicação de Lan, refletiu e disse, então, enviarei imediatamente os soldados do clã para ajudá-lo, ajudando os outros. Enquanto isso, irei encontrar os druidas para abrir um portal que me levará de volta ao castelo, e assim, encontrar os itens mágicos que você precisa. Não contaremos nada a Bran sobre isso, não quero que seu espírito oscile muito. Só espero que Svanhige consiga resistir. Lan assentiu. Quando este estava se preparando para sair às pressas, uma voz surgiu atrás dele. Eu já sei de tudo isso, irmão, e você também, Lan. Aquela era a voz do rei Bran. O druida que estava protegendo Svanhige também saiu da sala com Bran, olhando para Lan com curiosidade. Você deve ser Lan. O ratinho me falou sobre você. Ele disse que você possui habilidades incríveis, embora tenha escolhido guardar seus segredos. Fiz tudo ao meu alcance por Svanhige. Os ferimentos dele são graves demais. O druida falou francamente. Se tiver alguma maneira de ajudá-lo, faça-o. Precisa canalizar o poder da natureza? No centro do círculo druídico há um carvalho que se conecta à magia de toda a ilha. Talvez isso possa ajudá-lo. Entretanto, Bran levantou a mão para interromper o druida e em vez disso puxou um colar antigo do pescoço dele. Isto é para salvar meu filho. Não faz sentido que outros paguem o preço necessário. Ele então se virou para este com um olhar de desculpas. Desculpe, irmão, este colar. Mas antes que pudesse terminar, este o interrompeu. A segurança de Svanhige é o mais importante. Este então pegou o colar e o entregou a Lan, explicando. Este é o emblema do Jarro do clã Tuircias, um tesouro herdado de nossos ancestrais. Dizem que é um objeto poderoso, mas nunca soubemos como ativá-lo. Espero que agora ele possa salvar Svanhige, o que pode ser considerado como a proteção de nossos ancestrais. Lan pegou o colar que este lhe entregou. Era feito de uma combinação de videiras trançadas e metal, gravado com runas antigas e intrincadamente desenhadas. No entanto, parecia que a passagem do tempo havia deixado sua marca.
As runas agora pareciam simples gravuras ásperas em pedra. Se não fosse pela explicação de este, ninguém imaginaria que aquele colar continha poderes mágicos. Na verdade, não passava de um símbolo de autoridade para o jarro do clã Tuircias, sem nenhuma funcionalidade especial. Felizmente, o sistema de Lan deu um aviso a tempo. Fonte de magia detectada. Sob os olhares expectantes de Ace e Bran, Lan assentiu confiantemente. Vai servir. Já chega. Então ele pegou o colar e ativou o sistema. Um fluxo quente emanou do colar e entrou no corpo de Lan. Ponto de habilidade mais 1. 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 Este item, que sobreviveu sabe-se lá quantos anos, concedia nada menos que 4 pontos de habilidade. Era incrível que possuísse tamanha magia e ainda assim, as runas gravadas em sua superfície não pudessem mais ser ativadas. Era impossível imaginar o poder que devia ter quando foi criado. Após absorver o poder do colar, Lan não hesitou em usar um dos pontos de habilidade para desbloquear o painel de seguidores. Sob o olhar atento de todos, colocou a mão na testa de Svanhige. O contrato do seguidor não tinha efeitos visuais espetaculares. Portanto, qualquer mudança em Svanhige era claramente visível para todos. Primeiro, um rubor tomou conta de seu rosto pálido. Então, seu corpo começou a recuperar a vitalidade. Sua respiração constante sacudia seu peito, seu batimento cardíaco ressoava alto, e até mesmo sua pele, que parecia murcha por falta de nutrição, recuperou uma maciez vibrante. Naquele momento, Svanhige parecia um guerreiro adormecido, pronto para se levantar a qualquer momento e retornar à batalha. Bran estendeu a mão, mas parecia incapaz de tocar o filho, como se ele fosse feito de porcelana. Felizmente, as pálpebras de Svanhige começaram a tremer e ele finalmente abriu os olhos. Pai? Svanhige olhou ao redor, confuso. Como está a mãe? O caos se acalmou? Foi o mestre druida que me salvou? Seguidor, Svanhige Tuircias. Gênero, masculino. Raça, humana. Nível, 1. Talento, punho de ferro. Experiência, 0.000. Saúde, 10, 220. Mana, nenhum. Barra de itens, nenhuma. Barra de habilidades, linhagem do arquipélago, mente calma, etiqueta avançada, conhecimento geral intermediário, navegação intermediária, esgrima intermediária, tiro com arco intermediário, equitação intermediária. Missão, nenhuma. É talento compartilhado do seguidor, punho de ferro. Punho de ferro, quando o dono deste talento se torna líder de uma facção. A interferência na tomada de decisões diminui em 40% e a execução da tomada de decisões aumenta em 20%? Olhando para o rei Bran, que abraçava seu filho animadamente, e para Svanhige, que estava tão animado que ficou emocionado, Lan deu um passo para trás e deu espaço ao pai e ao filho. Então ele começou a olhar atentamente para o painel do sistema de Svanhige. Do ponto de vista emocional, gastar um ponto de habilidade para salvar Svanhige era algo que Lan faria sem hesitar. Do ponto de vista prático, ele também valia a pena. De acordo com as memórias de Lan sobre sua vida passada, Svanhige seria um líder de ferro e um dos poucos monarcas excepcionais de sua era. Embora ainda não tivesse demonstrado sua coragem, seu potencial era inegável. Embora agora pareça claro que Ace herdará o trono de Celilege, seria benéfico para Svanhige sucedê-lo posteriormente. É claro que isso requer debate. Mesmo que não herde o trono, Svanhige poderia assumir a liderança do clã Tuircias, o que também seria de grande ajuda para Lan. Afinal, ele seria o primeiro seguidor de nível líder no sistema de seguidores de Lan. Se pudesse usar sua influência como Lan fez em Cintra para completar missões do sistema e com o efeito do painel de seguidores, poderia compartilhar as recompensas obtidas com Lan. A ideia já era emocionante para Lan só de imaginá-la. Enquanto isso, o druida olhava incrédulo para Svanhige, que havia voltado à vida. O druida virou-se para Lan. Vejo que os elogios de Mosezak são insuficientes. Embora seu poder tenha limitações óbvias, o que você conquistou é uma revolução para todo o sistema de magia de cura. Lan preferiu não responder ao comentário e, em vez disso, curvou-se em sinal de respeito. Obrigado pelos comentários, mas como devo me dirigir a você? Fritjof, um velho que o ratinho está acostumado a elogiar constantemente, respondeu o druida com humor. Os dois então deixaram a cabana, continuando a conversar. Fritjof chamou seus aprendizes para que dessem espaço aos ocupantes da casa, permitindo que pai e filho desfrutassem de um momento a sós. E nesse momento um druida veio correndo. Fritjof, estive procurando por você por toda parte. Gremist cumprimentou e então notou a presença de Lan. Ah, você também está aqui. Lan respondeu com um leve aceno de cabeça. Gremist continuou. Lan, para descobrir a identidade do druida traidor, precisamos da ajuda de alguém com experiência e antiguidade suficientes. Fritjof é exatamente essa pessoa. Ele é tão velho que interage com quase todos os druidas do círculo druídico de Celilege há anos. Sua maneira de me apresentar quase me ofende. Fritjof balançou a cabeça, claramente acostumado às excentricidades do companheiro. Felizmente, agora que Svanhige está curado, tenho um momento para ouvi-lo. Com o que exatamente você precisa da minha ajuda? No entanto, ao ouvir isso, Gremist exclamou. Como assim, ele está curado? Isso é impossível. Você descobriu alguma nova erva ou magia? Precisamos trocar conhecimento. Antes que Lan pudesse reagir, Gremist o segurou. Leãozinho, devolva minhas anotações primeiro. Depois eu faço uma nova cópia.
Fritjof, estas são as anotações mais recentes da minha pesquisa. Conte-me como você curou o pequeno do clã Tuirsias. Fritjof balançou a cabeça novamente e acenou com a mão para acalmar Gremist. Eu não curei Svanhilde. Ei, espere, não entre assim. O garoto está com o pai agora. Fritjof agarrou o druida imprudente e o lembrou de se acalmar. Diga-me por que veio me ver primeiro. Embora normalmente seja uma pessoa imprudente, veio me ver quando sabia que eu estava ocupado. Deve ser um assunto importante. Gremist continuou olhando para a cabana, obviamente querendo descobrir como Svanhilde foi curado, já que ele tinha visto a terrível condição em que ele se encontrava e considerou naquele momento que isso era muito importante. Entretanto, a pedido de Fritjof, Gremist se acalmou antes de dar um tapinha na própria cabeça. Isso também tem a ver com Lan. Ele acabou de voltar do acampamento base dos Vildicaros com este e nos trouxe notícias. Havia um traidor entre nós. Ele se juntou ao culto de Svalblod e sequestrou 3 aprendizes que acreditávamos terem sofrido acidentes ao realizar tarefas no exterior. Felizmente, desta vez, eles foram resgatados por Lan. Você é um dos que mais contato teve com todos os druidas, acho que deveria saber a identidade do traidor. Capítulo 283. O arrependimento de um druida, a estratégia de um rei. Em uma pequena cabana que havia sido convertida para abrigar os 3 aprendizes druidas feridos, Fritjof observava os pacientes em sono profundo. Seu rosto refletia uma decepção que ele não conseguia esconder. Os 3 jovens que estavam à beira da morte após serem usados como sacrifícios de sangue, pareciam terrivelmente pálidos devido à grande perda de sangue. Felizmente, Gremist conseguiu estabilizar a condição deles a tempo. Outros druidas, ao saberem do ocorrido, correram para o local com grande preocupação. Como mentores experientes, formaram um círculo de discussão improvisado para determinar como garantir uma recuperação completa e ininterrupta para os aprendizes. Entretanto, o motivo da decepção de Fritjof não era o estado de saúde dos aprendizes, mas o fato de que a pessoa que ele procurava não estava entre eles. Gremist explicou a Lan. O aprendiz de Fritjof desapareceu há algum tempo quando foi procurar uma erva rara na floresta de Morskogen. Ele nunca mais voltou. Fritjof tem se culpado muito, pois seu aprendiz foi para lá a seu pedido. Fritjof vasculhou a floresta por semanas sem encontrar nenhum vestígio. Ele caiu em profunda tristeza e esteve a ponto de abandonar sua pesquisa e o círculo dos druidas, que agora considerava um lugar de sofrimento. Só a chegada de Svanhilde o fez ficar um pouco mais para tratá-lo. Embora Fritjof fosse um druida poderoso e longevo, ele rapidamente conseguiu se recompor. Pelo menos por fora, ele escondia a dor que o consumia por dentro. Eu ainda tinha um pouco de esperança. Mas talvez aquele druida caído tenha mais aprendizes capturados, ou talvez ainda haja outros esperando para serem resgatados. Fritjof murmurou, com um lampejo de tristeza nos olhos antes de continuar. Pelo que descreveram, só consigo pensar em uma pessoa que poderia ser o traidor, Artis. A última notícia que tive dele foi que ele estava planejando iniciar um projeto para recriar os guerreiros Berserker. Por esse motivo, ele foi sozinho às ruínas de Fornhala, na esperança de obter os segredos do culto de Svalblod, e nunca mais voltou. Fritjof suspirou. Quando ele desapareceu, tinha apenas 80 anos. Era muito jovem. Sempre pensamos que ele estava morto, mas agora parece haver algo mais por trás do seu desaparecimento. Ele então acrescentou, o mentor de Artis foi meu antigo parceiro de pesquisa. Ele sempre se culpou pelo desaparecimento de seu aprendiz, acreditando que foi uma falha em sua criação. Atualmente, ele vive aposentado na ilha de Undik, onde às vezes aconselha o clã Tor da Roche. Vou falar com ele para saber mais sobre Artis. Mesmo que minha suspeita esteja errada e o druida caído não seja Artis, acredito que seu desaparecimento e o traidor estejam conectados. Isso pode acrescentar mais alguém à nossa causa na solução do mistério dos aprendizes desaparecidos. Apesar dos esforços para esconder, Fritjof não conseguiu esconder a tristeza em seu rosto enquanto falava sobre o assunto. Lan, com uma expressão séria, agradeceu. Obrigado, mestre Fritjof. Deixo isso com você. Então ele prometeu. Sinto muito pelo que aconteceu com seu aprendiz. Vou pedir a Kras que envie seus homens para encontrá-lo. Também tenho colegas bruxos especialistas em rastreamento. Espero que eles encontrem algumas pistas. Mesmo que não possamos trazê-lo de volta, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que ele descanse com dignidade. E os responsáveis pelo seu sofrimento não ficarão impunes. Fritjof hesitou por um momento, querendo evitar que Lan se esforçasse demais. Finalmente suspirou e aceitou a ajuda dela com um aceno solene. Antes de partir para Undik em busca do mentor de Artis, Fritjof visitou a cabana de Svanhilde. Embora o jovem tivesse sido completamente curado com a ajuda de Lan, Fritjof, sempre meticuloso, queria fazer um último check-up. Lan o acompanhou. Ao abrir a porta, encontraram Kras conversando com o rei Bran, enquanto este fazia alguns comentários adicionais. Esses temas eram as reviravoltas que este encontrou ao longo do caminho, incluindo mudanças nos clãs de Mun e Drummond, bem como no culto de Svalblod. Com seu filho fora de perigo, o rei Bran voltou seu foco para apoiar seu irmão na recuperação do trono. Svanhilde, sentado ao lado do pai, observava a conversa. Quando Lan e Fritjof entraram, todos os olhares se voltaram para eles. O de Svanhilde era especialmente intenso. Lan chegou a sentir que o olhava da mesma forma que olhava para o pai. Embora Lan já tivesse enfrentado olhares semelhantes antes de pessoas que foram contratadas como seguidores. Desta vez ele se sentiu desconfortável devido ao seu relacionamento e status Svanhilde.
Felizmente, o rei Bran bloqueou o olhar de Svanhilde e avançou para dar um abraço de urso em Lan, mostrando quão grato estava. Lan, se não fosse por você, eu quase teria perdido meu único filho. Lan olhou para este, que também estava visivelmente comovido, e respondeu com um sorriso. Somos uma família, não somos? Frithjof, vendo o clima acolhedor, sorriu. Parece que vocês têm assuntos importantes para discutir. Devo me retirar? Bran não deixou o druida partir, mas também o agradeceu solenemente por cuidar de Svanhilde. Depois de ouvir a explicação de Lan de que Frithjof ajudaria a encontrar o druida caído, ele expressou sua gratidão novamente. Essa era precisamente uma das questões que Bran, este e Kraj estavam discutindo. Como erradicar permanentemente o culto de Svalbard. Para atingir esse objetivo, é preciso lidar com o druida caído que escapou. Bran e Kraz concordaram que, embora isso fosse crucial, havia prioridades maiores a serem atendidas primeiro. Pretendo convocar os Jarros dos 7 principais clãs em breve e começar os preparativos para a coroação de Eist, anunciou o rei Bran. Do ponto de vista prático, o culto a Svalbard foi erradicado. O caminho de Eist para a coroação agora está livre, e nenhum clã pode impedi-lo, continuou o rei Bran. Felizmente, Lan, você conseguiu transformar os clãs de Mun e Drummond, originalmente rivais, em aliados desta vez. Isso remove completamente quaisquer possíveis obstáculos futuros, comentou Bran, pensativo. Eu conheço Lugus bem. Só de ouvir o que me contaram sobre seu comportamento posso imaginar o que ele está pensando. Ele é um homem teimoso, mas também um típico ilhéu. Conquistá-lo é simples, salvar a vida dele ou mostrar que você é mais forte do que ele. O rei Bran riu. Claro, isso não se aplica a Kraj. Não importa o que o clã Krajt faça, isso nunca mudará a atitude dos Drummond's em relação a eles. Kraj deu um rosnado de desdém. Lan, após refletir por um momento, fez uma pergunta. E quanto ao clã de Mun? Olger está morto. Quem o sucederá? Devemos intervir e apoiar um sucessor favorável para controlar o clã? Não, Lan. Nós, ilhéus, não fazemos as coisas assim, respondeu Bran com firmeza, balançando a cabeça. Não interferimos nos assuntos internos de outros clãs. No entanto, acrescentou em tom mais conciliador, parece que o clã de Mun já tem um herdeiro natural, Jutan de Mun. Ela é parente direta de Olger, um guerreiro excepcional, e era sua guarda pessoal. Embora não tenha conseguido protegê-lo, ela seguiu Eist para erradicar a base do culto de Svalbard e destruiu pessoalmente a estátua de sua divindade maligna. O rei Bran acariciou a barba, pensativo. Não interferiremos nos assuntos internos do clã de Mun, mas podemos divulgar esses atos e deixar claro nosso respeito por Juta. Com seus méritos e reputação como Dama de Ferro, ela deve ter mérito suficiente para aspirar à liderança do clã de Mun. De seu assento atrás de Bran, Svanhilde assentiu, claramente impressionado com a maneira de seu pai influenciar as políticas internas de outros clãs sem quebrar as tradições da ilha. Se Juta assumir a liderança, não teremos que nos preocupar com a atitude do clã de Mun. Ela já demonstrou seu apoio a mim desde a morte de Olger, comentou este. Então, ele olhou para Lan com uma expressão um tanto enigmática. Se tudo mais falhar, Lan sentiu Eist olhando para ele de forma estranha, mas não entendia o porquê. De repente, Kraj se aproximou e lhe deu um tapinha no ombro. A reputação de Juta é impressionante. Ela é uma espadachim invencível nas Ilhas Faroé. Ela até jurou à deusa Freya que só se casaria com alguém que pudesse derrotá-la em combate. Até agora ninguém conseguiu derrotá-la, e é por isso que muitos a chamam de Dama de Ferro. Eist, com um sorriso peculiar, continuou. Lan, não foi no campo de batalha, ao salvá-la, que você usou as costas da sua espada para derrubá-la? Lan franziu a testa tentando se lembrar. Havia um urso gigante prestes a atacar Olger, que ainda estava vivo mas gravemente ferido. Eu queria salvá-lo, mas Juta atrapalhou. Depois de ouvir Lan, todos começaram a rir. Do ponto de vista de um espadachim, você demonstrou uma força insuperável e a derrotou tecnicamente, disse Kraj, dando outro tapinha no ombro de Lan. Você não percebeu como ela olhou para você depois disso? Para ser honesto, Lan nem percebeu. Na verdade, toda essa conversa foi mais uma brincadeira do que uma sugestão real. Com Ciri por perto, eles não podiam deixar Lan completar uma missão política desse tipo. Além disso, Eist confiava em sua própria capacidade de conquistar o apoio de Juta. Se não conseguisse convencer uma guerreira como ela, como poderia ser digno de se tornar rei de Celílige? Capítulo 284. A partida de Gerd, a busca de Lan. Ainda faltam alguns dias para a próxima reunião dos 7 principais clãs. Depois da lição da última vez, esta reunião seria ainda mais rigorosa sob a supervisão do rei Bran, e os Jarros dos outros clãs seriam mais cautelosos em comparecer. Isso inevitavelmente consumiria mais tempo. Depois de entrar em contato com Mosezak em Sintra, Lan teve algum tempo livre quando confirmou que tudo estava bem e que não havia necessidade de voltar correndo para lidar com qualquer emergência. Entretanto, antes que ele pudesse respirar aliviado, uma notícia ruim repentina lhe foi dada. Você está indo embora? Lan pronunciou essas palavras enquanto encarava Gerd. O imponente bruxo tinha um sorriso melancólico no rosto, mas sua decisão era firme. Aproveitei muitos dias de aventura com você, Lan. Estou convencido de que o futuro que você sonha para a reconstrução da Ordem dos Bruxos se tornará realidade, disse Gerd sério.
No entanto, tenho seguido Torgeir, lembra? Minha participação na eliminação do culto de Svalbard foi encomendada por Torgeir, como membro do clã Tuircias. Agora que o culto de Svalbard caiu e este está prestes a retomar o trono, devo retornar, acrescentou Jed com uma risada alta, tentando amenizar a expressão sombria de Lan. Lan tentou dissuadi-lo. Torgeir também é membro do clã Tuircias. Talvez no futuro possamos. Você é um nobre, deveria conhecer a frase. O senhor do meu senhor não é meu senhor, interrompeu Gerd, balançando a cabeça. Seguir Torgeir não significa que eu deva servir ao rei Bran ou a este. Além disso, minha relação com Torgeir não é de vassalagem, mas de amizade, continuou Jed. Para ser sincero, já estou cansado da vida de bruxo. Sabe o que me espera quando eu voltar? Caçadas organizadas por Torgeir, banquetes cheios de risos e ostentação, onde minhas histórias serão a atração principal. Gerd, normalmente alegre e jovial, demonstrou uma expressão melancólica por um momento. Como um bruxo da escola dos ursos, seu caráter aberto e sociável quase fazia esquecer que ele era um bruxo velho, talvez um dos mais velhos que existem. Eu nunca escolhi ser bruxo. O destino me impôs isso, disse ele, dando um tapinha no ombro de Lan. Mas estou feliz com a vida que tenho agora. Aliás, pode-se dizer que estou aposentado. O primeiro bruxo aposentado da história. Não parece ótimo? Com tais palavras, Lan percebeu que não tinha como convencê-lo. Só conseguiu sorrir amargamente. Gerd o confortou. Na verdade, se eu me juntar a você, isso pode lhe trazer problemas. Fugi para Celilege por causa do fracasso da luta política. Você se lembra? Ouvi dizer que Cintra está em crise agora e luta por todo o poder possível. Mas minha união pode lhe causar mais mal do que bem, fazendo com que seus aliados o traiam e aumentem seus inimigos. Lan só conseguiu balançar a cabeça ao ouvir isso. Com tantos motivos, sabia que era impossível manter Gerd. De qualquer forma, a porta de Cintra está sempre aberta para você. Se quiser experimentar a vida de aposentado em outro lugar mais tarde, com certeza vou tratá-lo bem. Gerd riu, assegurando-lhe que um dia visitaria o norte para encontrar velhos amigos. Antes de partir, lembrou-se de algo e virou-se para Lan. Talvez eu possa te ajudar uma última vez. É verdade que você está ajudando Fritjof a procurar seu aprendiz desaparecido? Lan assentiu. Se você quiser ajudá-lo a encontrar o aprendiz, talvez eu tenha algumas pistas, disse Gerd, pensativo, com uma expressão complicada. Quando eu estava ajudando o gremista a coletar ervas, visitei a floresta Morskogen. Lá conheci um aprendiz druida. Gerd parecia escolher as palavras com cuidado. A situação dele, como posso dizer, era um pouco caótica. Ele parecia perdido em uma vida de indulgência, como se não quisesse retornar ao círculo druida. Não tenho certeza se ele é aprendiz de Fritjof, mas acho que ele deve saber de alguma coisa. Lan ficou perplexo. Enquanto ouvia Gerd, uma estranha sensação de familiaridade o invadiu. Como Lan esperava, a expressão de Gerd ficou mais séria. A razão pela qual aquele aprendiz ficou na floresta, sem querer voltar, é a mesma pela qual eu não consegui coletar o Pimpinela, disse ele com um tom sombrio. Lá vive uma súcubo. Na ilha de Ardselig residiam 2 dos 7 grandes clãs, e também abrigava um vasto porto comercial. Seu nível de desenvolvimento e civilização era notável. No entanto, mesmo em tal ilha, havia extensas florestas primitivas. Talvez isso se devesse, em parte, ao cuidado deliberado dos druidas. Os habitantes de Celilege frequentemente encontravam nas montanhas e florestas um terreno ideal para fortalecer sua coragem. A floresta Morskogen era a maior dessas florestas primitivas. Vento Negro, pare! O cavalo preto, ágil como o vento, parou abruptamente ao ouvir a ordem de seu dono, provocando uma leve brisa que agitou as flores e folhas ao seu redor. Lan desmontou habilmente e se abaixou para colher cuidadosamente uma erva que florescia com flores vermelhas. Ele estava sozinho, sem soldados, sem seguidores, sem bruxos. Em seu nível de habilidade atual, Lan não precisava mais de companheiros. Soldados humanos não lhe serviam nem como ameaça nem como apoio, exceto em tarefas menores. Quanto aos bruxos, eles poderiam ser úteis, mas considerando que ele não permaneceria em Celilege por muito tempo, ele enviou Geralt e os outros para completar o máximo de missões possível. Afinal, havia muitas missões em Celilege. Isso não só ajudou Lan a compensar a perda de experiência causada pelo contrato de seguidor com Bill Svanhige, como também ajudou seus seguidores a subir de nível e se tornarem mais fortes mais rapidamente. Lan examinou a pétala vermelha da flor que segurava por um instante antes de desistir de tentar identificar a planta. Embora tivesse o herbário de Mosezak, ainda não o havia memorizado. Sabia apenas que era uma erva valiosa, mas não fazia ideia do seu nome exato ou de suas propriedades. Enquanto Lan suspirava de frustração, a cimitarra de magia negra em suas costas emitiu um brilho esmeralda. Imediatamente Iris apareceu ao lado dele. Iris estava na grama, a luz do sol filtrando-se pelos galhos das árvores, dando um brilho dourado à sua silhueta já translúcida. Embora fosse uma alma, parecia estar envolta em luz naquele momento, sua pele brilhando como se estivesse decorada com pequenos diamantes. Iris olhou para a planta nas mãos de Lan, ponderou por um momento e disse, parece ser pimpinela. Tem propriedades anestésicas. É uma pena que suas raízes não sejam bem desenvolvidas. Se fossem, poderia ser usada como um valioso ingrediente alquímico. Lan levantou uma sobrancelha diante do comentário inesperado. Desde quando você sabe tanto sobre ervas? Ele perguntou, incrédulo. Iris deu um leve sorriso. Quando você está ocupada, eu desenho ou leio.
Mosesach que é um grande estudioso, e os livros que ele lhe deu contêm conhecimentos aos quais nem mesmo a nobreza tem acesso. Aprendi muito com eles. Lan riu baixinho. Não precisa se justificar. Não me surpreende que saiba disso. Só estou feliz em vê-lo fora da cimitarra. Deve ser exaustivo ficar confinado aí o tempo todo. Iris olhou para baixo, um tanto envergonhada. Você me pediu para pintar paisagens para os jarros de Celílige. Achei que esta floresta seria um bom lugar para me inspirar, então fui. Quanto a ficar dentro da sua cimitarra regularmente, a decisão é minha. Gosto de observar as paisagens em transformação e acompanhá-la, mas prefiro não aparecer na frente daqueles soldados. Os olhares deles me incomodam demais. Iris sorriu brilhantemente enquanto olhava para Lan. Vento Negro, sentindo uma presença familiar, bufou baixinho, dando passos entusiasmados para se aproximar de seu companheiro. Iris rapidamente se materializou em uma forma tangível, acariciando delicadamente o pelo do animal enquanto o escovava. Lan soltou uma risada leve. Com o movimento, tirou do inventário um mapa com as rotas marcadas por Gerd. Em seguida, ativou seus sentidos de bruxo para se orientar na floresta. Quando ele olhou para cima novamente, viu Iris montada no cavalo, aparentemente esperando por ele. Vamos, Vento Negro! O majestoso cavalo soltou um relincho cheio de entusiasmo e começou a galopar pela floresta. Vento Negro movia-se com extraordinária agilidade, como se os obstáculos na densa floresta primitiva, que seriam um desafio para qualquer cavalo de guerra, não passassem de um jogo. O cavalo bruxo esquivava-se elegantemente de árvores, saltava sobre rochas que poderia ter contornado, e seus cascos espirravam água alegremente ao atravessar riachos. Capítulo 285, Lan e a Súcubo. A alegria de Vento Negro enquanto galopava pela floresta primitiva era contagiante e Lan não pôde deixar de se sentir mais relaxado, até que um forte estalo interrompeu a tranquilidade. Um lobo da floresta, que teve o azar de cruzar o caminho do Vento Negro, recebeu um forte chute nas costas que o lançou para o alto. O som seco de ossos quebrando ecoou no ar, seguido por um gemido quando o corpo do lobo colidiu com uma árvore, quebrando-o. O resto do bando que estava por perto, percebendo que aquela enorme fera negra não era um oponente que eles poderiam enfrentar, fugiu aterrorizado para as profundezas da floresta. Uma matilha de lobos famintos tentou caçar Vento Negro. Entretanto, antes que Lan pudesse reagir, Vento Negro já havia expulsado os lobos sozinho. O cavalo parecia ainda mais determinado a perseguir os lobos, mas Lan puxou firmemente as rédeas enquanto acariciava sua crina e pescoço para acalmá-lo. Vento Negro, chega, chega. Calma, amigo. A atitude combativa e um tanto caprichosa de Vento Negro causou a Lan mais de uma dor de cabeça. Finalmente, ele conseguiu acalmar o cavalo. Virando-se, encontrou Iris franzindo a testa. Iris parecia claramente incomodada com a interrupção da atmosfera agradável que haviam tido até então. Tempo a sós com Lan era algo raro para ela, e agora seu corpo começava a arder com chamas de um verde esmeralda intenso, refletindo seu descontentamento. Iris, Iris, acalme-se. Acalme-se, por favor, disse Lan, estendendo a mão para segurá-la. Enquanto tentava acalmá-la, Lan olhou ao redor e percebeu que ela finalmente havia chegado ao local marcado no mapa por Gerd. À frente deles, havia uma trilha na montanha coberta de ervas daninhas. No entanto, ativando seus sentidos de bruxo, ele pôde discernir claramente vestígios de atividade humana e de outras criaturas humanoides. Seguindo o caminho morro acima, eles logo chegaram à entrada de uma caverna profunda. Embora alguém tivesse tentado esconder a entrada, o trabalho havia sido mal feito. Lan se abaixou para examinar o chão e, com seus sentidos de bruxo, detectou pegadas. Entre elas, ele conseguia distinguir tanto pegadas humanas quanto pegadas de cascos. O túnel estava coberto de musgo e parecia não ter fim, mas havia um brilho tênue iluminando o fim do caminho. Lan reconheceu imediatamente que a luz não vinha do sol, mas de velas. Ele olhou para dentro da caverna por um instante e depois se virou. Iris, ciente do que estava por vir, transformou-se em uma chama verde esmeralda e recuou para dentro da cimitarra. Vento Negro, por sua vez, abanou o rabo com desinteresse e retornou à floresta. Se Lan precisasse dele, sabia que um assobio seria suficiente para trazê-lo de volta. O que apareceu diante dos olhos de Lan foi uma caverna aconchegante. Essas duas palavras pareciam difíceis de relacionar, mas havia evidência. O musgo e a poeira da caverna haviam sido meticulosamente limpos por seu ocupante. Até as estalactites pareciam ter sido lavadas com água doce, e as raízes das árvores penduradas nas paredes haviam sido cuidadosamente aparadas para se tornarem ornamentos decorativos, adicionando um toque caseiro. Velas dispostas ao longo das paredes iluminavam a caverna, permitindo que cada detalhe fosse apreciado sem esforço. A luz era suave, o suficiente para não machucar os olhos, mas ao mesmo tempo adicionava um ar peculiar e um tanto perturbador à atmosfera. No centro da caverna, uma figura com curvas elegantes e graciosas estava ajoelhada, ocupada com alguma coisa. E não muito longe dela, um jovem estava deitado. Pelas suas vestes, era óbvio que ele era um aprendiz de druida. Sua respiração calma e o leve movimento do peito confirmavam que ele estava seguro. Sua expressão relaxada e o leve sorriso no rosto indicavam que, além de estar seguro, ele parecia estar se divertindo. Lan franziu a testa e cheirou o ar. Já que você entrou, por que não conversamos em voz baixa? Disse a figura, ainda de costas. Preciso agradecer por ter afugentado a matilha de lobos. Se eu tivesse que cuidar disso sozinha, teria sido um problema.
A figura finalmente se virou, revelando seu peito completamente desprovido de roupas. Cada curva e nuance de sua pele estava totalmente exposta sob a luz de velas. Embora Lan já tivesse sido batizado pelo modo natural de se vestir das Dríades de Brokilon, ele ainda estava tentado. No entanto, quando a súcubo olhou para Lan mais de perto, seu rosto revelou uma mistura de surpresa e alarme. Embora seus olhos de leão e o medalhão em seu peito fossem incomuns, as duas espadas em suas costas revelavam sua identidade. Um bruxo. Ela deu 2 passos para trás e perguntou com a voz trêmula. Você veio aqui por um contrato para me caçar? Seu tom, cheio de fragilidade, e a leve vibração em sua voz eram suficientes para comover qualquer guerreiro desavisado. Lan suspirou e balançou a cabeça. Não, só estou procurando alguém. Além disso, foi Jed quem me contou sobre você. Sou amigo dele. Ele não te atacou, e eu também não vou. Ao ouvir o nome de Jed, a súcubo não pareceu relaxar. Pelo contrário, sua expressão mudou para desgosto. Aquele bruxo alto. Se você veio atrás das histórias dele, é melhor se poupar das ilusões. Repito, não vou passar a noite com um bruxo, nem mesmo por gratidão, disse ela furiosa. Você está coberto de sangue de súcubos e outros da minha espécie. Isso me enoja. A súcubo colocou as mãos na cintura e se aproximou de Lan com passos firmes. Você, ela começou a dizer, mas parou ao ver Lan de perto. Ao mesmo tempo, o aprendiz de druida que estava deitado no chão acordou de repente sobressaltado. Desorientado, olhou ao redor como se procurasse algo, até que seus olhos pousaram em Lan, que estava de costas para ele. Lembrando-se das palavras que pensou ter ouvido em seus sonhos, bruxo, caça, o aprendiz de druida imediatamente se sobressaltou. Quem quer machucar minha Nanomi? Gritou ele, apontando para Lan. É você, seu monstro mutante. As palavras do aprendiz cessaram abruptamente quando Lan se virou, revelando seus olhos leoninos, desprovidos de emoção. Aquele olhar, como de um carrasco olhando para um morto, paralisou o jovem aprendiz druida. Nem mesmo os guerreiros mais ferozes de Celilege projetavam um olhar tão frio e mortal. O aprendiz começou a tremer, e seu tom mudou radicalmente. Senhor! O aprendiz olhou para o emblema no peito de Lan e presumiu que ele devia ser um cavaleiro de alguma casa nobre. Fazer mal a uma mulher indefesa é indigno. Além disso, Nanomi nunca fez mal a ninguém. Lan o ignorou, lançando um olhar para a súcubo chamada Nanomi antes de continuar. O mestre Fritjof, do Círculo Druida, me encarregou de encontrar sua aprendiz desaparecida. Jed me informou que há uma súcubo aqui acompanhada de uma aprendiz druida, então entendi a situação. Ao ouvir isso, o jovem aprendiz exclamou. O quê? Meu mestre enviou alguém para me procurar? Há quanto tempo estou aqui? A súcubo, que até então permanecerá em silêncio, respondeu em tom divertido. 1 mês e 12 dias. O aprendiz de druida sentiu como se tivesse sido atingido por um raio ao ouvir isso. O quê? Pensei que só tinham se passado alguns dias. Eu só queria ficar mais um dia, só mais um. Nanomi balançou a cabeça e explicou a Lan. Os anciões do círculo sempre acham que eu lanço maldições para atrair os jovens, mas a verdade é que eles vêm por conta própria. Preciso até usar magia para afastá-los e mandá-los de volta para casa, obedientes. Então ela apontou para o aprendiz e disse, ele tem uma resistência maior à magia mental, e eu não queria desperdiçar muita energia, então o deixei ficar um pouco mais. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, um druida sênior viria procurá-lo, e não tenho interesse em causar problemas. Eu já estava planejando me mudar. As palavras da súcubo perfuraram o coração do aprendiz druida como uma flecha afiada, quase o fazendo cair de joelhos com o impacto. Lan, enquanto isso, examinava o interior arrumado da caverna. Ao entrar, viu a súcubo ajoelhada de costas, aparentemente ocupada com alguma coisa. Agora, notou que ela estava fazendo as malas. Claramente, ela pretendia se mudar. Entre os itens que ela estava embalando estavam algumas flores. Você está cultivando ervas? Perguntou Lan, com um olhar curioso. Nanomi, percebendo seu interesse, respondeu naturalmente, sou uma súcubo da floresta. Colho flores para consumir seu néctar. Lan ergueu uma sobrancelha. Segundo os bestiários, não havia classificações específicas para súcubos, e ele nunca tinha ouvido falar dessa súcubo da floresta. Além disso, Nanomi sorriu. São lindas, não acha? Até monstros podem desejar coisas belas. Você está procurando ervas? Eu ficaria feliz em compartilhá-las. Ao dizer isso, Nanomi não fez nenhum movimento especial, apenas sorriu. Mas isso foi o suficiente para fazer com que o aprendiz, que havia se mostrado indignado momentos antes, se encantasse novamente, esquecendo completamente sua intenção de ir embora. A atitude de Nanomi era calorosa, mas Lan franziu a testa. Quando você viu meu medalhão e minhas espadas, pareceu me detestar. Por que quer compartilhar isso comigo agora? Perguntou ele, mexendo os dedos levemente. Quero saber o motivo. Porque eu sei quem você é, respondeu Nanomi, rindo baixinho enquanto cobria a boca. Você é Lan Lannister, não é? Ao ver a expressão de surpresa no rosto de Lan, Nanomi pareceu se divertir como se tivesse vencido uma partida de travessuras. Tenho uma irmã em Tolsan. Ela me contou uma vez sobre um cavaleiro descendente de Lara Dorren que apareceu naquele reino aparentemente pacífico. O emblema da família dele era um leão. Lan ficou perplexo. Tolsan e Celilege estavam a uma distância considerável. Como poderiam se comunicar? Não me olhe com tanta surpresa, disse Nanomi, travessa. Só porque gosto de viver na floresta não significa que eu seja uma camponesa ignorante. Lembre-se de que nós, súcubos, viemos a este mundo durante a conjunção das esferas.
temos habilidades além da sua compreensão. Ela se inclinou levemente como se revelasse um segredo. E também sabemos coisas que os outros não sabem. Lan sentiu o olhar dela como se ela pudesse ver através dele. Não só podemos saber que você possui o sangue de Lara Dorren. Também sabemos que em seu sangue existe um poder que poucos poderiam imaginar. Capítulo 286, uma súcubo em busca de santuário. Depois que a súcubo mencionou o sangue ancião, Lan de repente sentiu uma leve vibração vinda do medalhão pendurado em seu peito. A súcubo na frente dele estava usando magia. Sem hesitar, ele desembainhou a espada Aerondigrit. As runas que decoravam a lâmina brilharam intensamente com uma luz dourada na penumbra da caverna. Sua ação foi como um sinal, e a cimitarra de magia negra atrás dele se acendeu com fogo esmeralda e, como um vento voraz, avançou em direção à súcubo, cobrindo-a de chamas. A súcubo reagiu com uma expressão alarmada. Com um salto poderoso, rompeu o chão rochoso sob seus cascos e recuou rapidamente para o outro lado da caverna. Entretanto, o fogo esmeralda a perseguia com uma tenacidade aterrorizante, como se não fosse parar até atingir seu objetivo. A súcubo riu, embora seu tom estivesse carregado de raiva. De repente, uma distorção invisível emanou de seu corpo. O ar à sua frente se comprimiu, formando uma espécie de barreira transparente que explodiu como um projétil contra as chamas. Com um som seco, o fogo se desintegrou em faíscas sem fim, iluminando momentaneamente a caverna. Uma figura emergiu das chamas dispersas. Seu vestido e véu esvoaçavam graciosamente na penumbra, mas suas mãos continham uma ameaça mortal. A figura desapareceu brevemente, passando pela barreira de vento como se ela não existisse, e reapareceu bem na frente da súcubo, com um brilho carmesim ao redor dela. Um espectro! Gritou a súcubo, visivelmente aterrorizada. Não, é uma alma com um poder especial. Com um choque metálico, a súcubo ergueu as duas mãos para bloquear o ataque. O impacto ressoou como o choque de duas espadas, mas a força a lançou para longe, deixando feridas profundas em seus braços. Iris tinha um olhar frio por trás do véu. Ela segurava a cimitarra desajeitadamente, sem técnica, mas compensava com uma força tremenda, golpeando com pura brutalidade. Espere e pare! Gritou a súcubo, seu corpo caindo pesadamente contra uma parede de pedra. Antes de atingir o chão, ela rapidamente levantou a voz. Não tenho mais intenções. Acabei de lançar um feitiço para dormir no garoto. Ele não deveria ouvir o que estamos prestes a discutir. O confronto entre Iris e a súcubo durou apenas alguns instantes. Tudo aconteceu em uma velocidade vertiginosa. Foi nesse momento que se ouviu um baque surdo. O aprendiz de druida havia caído no chão, dormindo profundamente. Lan franziu a testa e olhou para o jovem inconsciente. Agora, com sua sensibilidade aguçada às energias do caos, pôde confirmar que o feitiço não era de fato direcionado a ele, mas apenas ao aprendiz. A mensagem da súcubo era clara. Ela sabia do segredo dele, mas não tinha intenções hostis. Ela até se certificou de manter afastados todos que não deveriam ouvir. Foi um gesto de boa vontade. Após ouvir as palavras da súcubo, Iris não relaxou a postura. Ela olhou para Lan, buscando sua aprovação. Ele balançou a cabeça levemente, indicando para ela esperar. Vendo tudo isso, a demônio feminina sentiu-se aliviada. A súcubo, vendo isso, suspirou de alívio. Ela se jogou no chão e olhou tristemente para os ferimentos profundos em seus braços. Embora eu possa curá-los, vai levar muito tempo. Embora ela parecesse tentar demonstrar fraqueza, Lan não baixou a guarda. Ainda empunhando a espada, aproximou-se lentamente dela e perguntou: Você sabe quem eu sou? E usou magia para fazer a aprendiz dormir. O que está aprontando? A súcubo olhou para a espada Aerondigrit, primeiro com admiração, depois com desdém, antes de dizer abruptamente: Aquela ninfa, ela já está movendo suas peças tão cedo. Lan franziu a testa. Antes que Lan pudesse começar a ficar impaciente, a súcubo deu um passo à frente. Com as duas mãos na cintura, declarou: Ouvi dizer que Cintra está recrutando seres com habilidades especiais e que até as dríades de Brokilon se juntaram a vocês. Só estou procurando um novo lar. Vou para Cintra. O aperto de Lan na espada afrouxou um pouco. Depois de tudo que vira até então, Lan tinha certeza de que a súcubo à sua frente não pertencia ao lado maligno. No máximo, ela poderia ser considerada caótica e neutra. Ele então começou a pesar seriamente as vantagens e desvantagens de permitir que ela se juntasse a Cintra. Se as emoções e a atração física fossem deixadas de lado, que benefícios a inclusão de uma súcubo poderia trazer para Cintra? As características raciais das súcubos nem sempre são fonte de caos. Toussaint e Novigrad são exemplos claros disso. Em tempos como estes, toda cidade próspera precisa de lugares como bordéis. Esses lugares não apenas impulsionam a economia local, mas também melhoram a qualidade de vida da população e, indiretamente, ajudam a manter a ordem pública. Mercenários após completarem missões, soldados recém-pagos e mercadores em trânsito precisam de um lugar para gastar seu dinheiro e aliviar a tensão acumulada. Tavernas, com sua tendência a provocar brigas, nem sempre são a melhor opção. Além disso, as súcubos são criaturas poderosas. Desde a conjunção das esferas, elas existem como uma das raças mais proeminentes, corpos fortes como aço e habilidades mágicas impressionantes. No entanto, eles também têm seus limites. Mesmo súcubos com mais de 1000 anos, embora eruditas e astutas, ainda são vulneráveis a bruxos experientes, sendo muito mais fracos em comparação com vampiros superiores e outras espécies longevas.
Portanto, uma criatura como ela seria um recurso valioso para a economia da cidade, com força considerável, mas não fora de controle. Lan estava disposto a aceitar esta súcubo, chamada Nanomi, em suas fileiras. No entanto, encontrar de repente uma súcubo querendo desistir no meio de uma floresta primitiva não o convenceu totalmente. Ele precisava saber mais sobre ela. Vamos lá, não me olhe assim. Nanomi deu de ombros diante da hesitação de Lan. Aqueles anciãos conservadores sempre aconselham os jovens a se afastarem da gente, mas eles mesmos não conseguem resistir. Na aldeia onde eu morava, o prefeito me assediava implacavelmente. Mesmo com magia, não consegui tirá-lo de lá. Ele até ameaçou reunir os aldeões para me caçar se eu o rejeitasse novamente. Lan ergueu uma sobrancelha. E o que você fez? A súcubo deu de ombros. Eu também não consegui fazer nada. Não é que eu estivesse com medo dele, mas como ele estava tão concentrado em brincar, tive que deixá-lo tentar. O resultado? Ele acabou exausto e literalmente se matou. Ela fez uma pausa, suspirando dramaticamente antes de continuar. Isso me deixou um tanto decepcionada por um tempo. Cheguei a construir um túmulo para ele. Mas no fim, muita gente por aqui usou isso como desculpa para me atacar. Que chatice! Não quero mais ficar em Celilege. Para você, Sintra não será melhor que Celilege, respondeu Lan, sem abaixar a espada apontada diretamente para a súcubo. Não consigo pensar em nenhum motivo para você vir a Sintra. Apesar da postura defensiva de Lan, a súcubo permaneceu calma e confiante. Mesmo com Iris observando atentamente de perto, ela parecia ter esquecido a dor dos ferimentos ainda recentes. Com graça calculada, ela começou a se aproximar de Lan passo a passo, a luz da vela iluminando sua figura. Deslizando a ponta do dedo pela lâmina da espada, disse com um sorriso sugestivo, não é óbvio? Porque Sintra está com você. A confissão inesperada fez a espada de Lan tremer levemente. De repente, um fogo verde esmeralda irrompeu atrás de Lan. A figura de Iris materializou-se das chamas. Embora sua expressão permanecesse oculta pelo véu, seu olhar pareceu atravessar Lan para confrontar a súcubo diretamente. Iris ergueu a cimitarra e a embainhou com precisão, encostando-a na espada de Lan. A lâmina emitiu um som metálico nítido ao ser embainhada. A expressão da súcubo mudou um pouco, mas ela rapidamente a disfarçou com uma risadinha. Afinal, Lan, você tem o sangue ancião. Ela falou num tom mais sério e melancólico. Cheguei aqui durante a conjunção das esferas. Não foi um acidente, mas uma fuga cuidadosamente planejada. Meu mundo foi destruído pela geada branca, e eu não tive escolha a não servir para um lugar que me era completamente desconhecido. Recentemente, este continente começou a dar sinais de outra conjunção das esferas. Outra crise se aproxima. Pode não ser em breve, pode levar décadas ou até séculos, mas nunca é demais começar a procurar um caminho para o futuro. Enquanto falava, a súcubo, quase por reflexo, colocou a mão no dorso da espada de Lan. Seus dedos traçaram as runas enquanto ela continuava a se aproximar, passo a passo. E Lan, seu sangue ancião é a chave para salvar este mundo. Mesmo que não fosse, com esse poder você poderia facilmente deixar este mundo. Por isso, quero ficar ao seu lado. Só busco me proteger em meio à crise que se aproxima. Esse motivo lhe parece razoável, jovem herdeiro do sangue ancião? A lógica por trás de suas palavras era inegável. Neste mundo, o sangue ancião estava destinado a cumprir uma missão de salvação. Permanecer junto a alguém com esse poder para garantir a própria sobrevivência era uma estratégia razoável. No entanto, Lan não se distraía mais com os movimentos da súcubo. Sua atenção estava completamente focada em algo que ela mencionara antes. Você disse que o prelúdio para a conjunção das esferas está começando de novo. Capítulo 287. Uma súcubo, um druida e os mares tempestuosos. Após a surpresa inicial sobre a conjunção das esferas, Lan rapidamente conseguiu se acalmar. Se a informação de que a conjunção das esferas estava prestes a começar fosse verdadeira, então alguns eventos recentes faziam sentido. O aumento repentino de criaturas mágicas na estrada para o encontro do norte, os antigos monstros adormecidos despertando nas florestas e até mesmo a agitação do gigante de gelo em Celilege. Lan ficou um pouco confuso, pois, de acordo com suas memórias de vida passada, não deveria ter havido nenhum prelúdio para a conjunção das esferas durante esse período de tempo. Mas com todas as informações que ele tinha, desvendar o mistério ficou mais fácil. Foi culpa dele? Lan levou a mão à testa. Parecia que tudo estava relacionado ao seu sangue ancião totalmente desperto. Ele se lembrou do momento em que usou pela primeira vez a habilidade Viagem Dimensional, e como os mundos pareciam começar a se aproximar dele como um centro. Até mesmo o mestre dos espelhos teve que intervir para afastar essas forças de atração. Lan só podia reclamar, ele era apenas um humilde portador do sangue ancião. Na série The Witcher, quando Ciri despertou o sangue ancião, não houve tanto rebuliço. Como ele pode agora ser o gatilho indireto para o prelúdio de uma catástrofe? Ou talvez, tudo isso tenha sido planejado pelo mestre dos espelhos. Mesmo que ele tenha deixado este mundo por causa de seus jogos, parece que ele ainda tem um show preparado para se entreter, do qual ele o forçará a participar. Os pensamentos de Lan giravam como um redemoinho. O riso da súcubo o trouxe de volta à realidade. Você não sabia nada sobre a conjunção das esferas? Perfeito. A súcubo lançou um olhar cauteloso para Iris. Apesar de seus 1000 anos, era a primeira vez que ela via uma existência tão especial quanto ela. Trazer-lhe esta informação crucial é, em termos humanos, como se diz, meu teste de lealdade?
Posso me juntar a Sintra? Antes que Lan pudesse responder, a súcubo acrescentou rapidamente. Eu não busco simplesmente refúgio. Conheço muitos da minha espécie, até mesmo alguns vampiros superiores. Sei que um portador do sangue ancião como você formará sua própria facção mais cedo ou mais tarde. Se precisar, posso colocá-lo em contato com eles. Lan olhou para o painel seguidores em seu sistema, depois para seus 3 pontos de habilidade não alocados e finalmente para a súcubo sorridente. Com um suspiro ele tomou uma decisão. Seguidor, Nanomi. Sexo, feminino. Raça, súcubo. Nível, 1. Talento, charme enigmático. Experiência, 0.000. HP, 1756-2000. Mana, 1824-2000. Itens, avental floral de algodão e linho. Habilidades, ossos de aço, botânica avançada, misticismo avançado, conhecimento geral avançado, magia de súcubo intermediária. Missões, nenhuma. É talento compartilhado do seguidor, charme enigmático. Feitiço enigmático, proporciona ao usuário atratividade adicional além da aparência física, aumentando o poder dos feitiços de hipnose em 50%. Para selar o contrato com a súcubo Nanomi, metade da experiência que Lan acumulara com a ajuda de seus seguidores e bruxos desapareceu num piscar de olhos. Embora Nanomi afirmasse estar disposta a segui-lo, estava claro que suas palavras eram mais um acordo comercial do que um compromisso genuíno. Felizmente, Nanomi desconhecia as capacidades do sistema de Lan. Durante o contrato, ela ofereceu pouca resistência, o que impediu Lan de esgotar completamente sua experiência. Quando os olhares de Nanomi e Iris caíram sobre ele, Lan permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Tenho muitas coisas para fazer em Celilege, e não é conveniente levá-la comigo agora. Irei até você quando voltar para Sintra mais tarde. Nanomi assentiu com uma expressão ambígua. De repente percebeu que havia confiado plenamente naquele herdeiro do sangue ancião, sem se importar nem um pouco com a possibilidade de ele abandoná-la ali, para nunca mais voltar. Por que isso acontece? Lan, é claro, não esclareceu as dúvidas de Nanomi. Em vez disso voltou-se para Iris. Encontramos o aprendiz do druida. Estou pronto para retornar ao círculo dos druidas. Você quer voltar agora? Enquanto falava, Lan acariciou suavemente a lâmina curva da cimitarra. Iris o olhou de cima a baixo. Embora a adição da súcubo devesse tê-la enfurecido por algum motivo, seus sentimentos eram diferentes. Por trás do véu que cobria seu rosto, seus olhos brilhavam com uma intensidade inexplicável. Ela estava seguindo Lan há tanto tempo, mas por que de repente ela sentiu que ele havia se tornado mais bonito? Lan, vamos a cavalo. Deixe o vento negro se divertir mais um pouco. Quando chegarmos a um lugar com mais gente, eu volto para a cimitarra. Lan não fez objeção a esse pequeno pedido. A viagem de volta foi tranquila e sem incidentes. Logo, eles retornaram ao círculo dos druidas, onde deixaram o aprendiz de druida inconsciente em seu devido lugar. Fritjof, que recebeu a notícia, correu o mais rápido possível. Lan, muito obrigado. Não pensei que você pudesse encontrá-lo tão rápido. O velho druida o abraçou com força, expressando seu alívio e gratidão. Eu nem tinha muita esperança de que ele ainda estivesse vivo. Por que você não fica mais tempo conosco? Propôs ele, entusiasmado. Eu poderia compartilhar meu conhecimento e minhas habilidades com você. Você poderia se tornar um Vaidermakar. Lan riu nervosamente e apontou para o aprendiz inconsciente. Talvez devêssemos acordá-lo primeiro, não acha? Fritjof piscou como se tivesse acabado de se lembrar do aprendiz. Franzindo a testa, examinou o jovem. Que tipo de perigo ele encontrou na floresta? Não vejo ferimentos, mas ele está inconsciente. É magia? O velho imediatamente ficou cauteloso. Ele foi atacado por outro feiticeiro? Talvez pelo traidor que estamos perseguindo? Lan balançou a cabeça, sem saber como explicar as estranhas circunstâncias que cercavam o aprendiz. No final, optou por dizer com tato, ele não foi atacado. Mas quando ele acordar, talvez você devesse conversar com ele. Caso contrário, ele pode voltar àquela floresta com frequência. Fritjof ficou confuso por um momento, mas logo entendeu a insinuação. Lan recuou e fechou suavemente a porta da cabana. De lá, ouviam-se os murmúrios de um feitiço proferido pelo druida, seguidos pela gagueira do aprendiz recém-despertado, gritos de pânico por alguém, abruptamente interrompidos pela voz severa do velho, e finalmente, as respostas hesitantes do aprendiz. Então, houve uma onda de energia mágica. Lan reconheceu instantaneamente o feitiço. Era um que Mosezak usava com frequência, um feitiço que transformava um cajado de carvalho em uma arma branca. Por um quarto de hora, o interior da cabana foi tomado por sons caóticos. Lá fora, alguns druidas curiosos passaram pela porta, atraídos pelos gritos vindos de dentro. Lan, imperturbável, lançou-lhes um olhar que dizia, tudo está sob controle. Depois de um tempo, a calma voltou e Fritjof saiu da cabana. Comparado ao velho druida melancólico e cheio de culpa que Lan vira antes, o homem que agora emergia parecia completamente renovado, quase radiante. De qualquer forma, obrigado, Lan, disse Fritjof, ponderando por um momento antes de acrescentar. Você lidou corretamente com a súcubo que o estava manipulando. Lan ficou em silêncio por alguns segundos. Mesmo nas ilhas liberais de Celilege, os druidas que defendiam a harmonia natural tinham preconceitos arraigados contra súcubos. Posso garantir que ela não será mais um problema para Celilege, ele finalmente respondeu. Fritjof suspirou aliviado. A preocupação que carregava há dias desapareceu completamente.
Agora ele tinha a mente clara para discutir com Lan as informações que havia reunido recentemente quando foi a Undine. Mesmo que eu não queira admitir, quanto mais descubro sobre Artis, mais convencido fico de que ele pode ser o traidor que se juntou aos Vildcaros, disse Fritjof, balançando a cabeça. Ele disse e fez coisas extremamente inapropriadas. Se não fosse por seu talento extraordinário e pela proteção de seu mentor, ele já teria sido expulso do círculo dos druidas há muito tempo. No vasto oceano, um pequeno navio mercante cortou as ondas em direção a Anselig. Havia cerca de 15 pessoas a bordo lideradas por um cavaleiro. Seu traje ostentava um escudo heráldico dividido em duas cores, vermelho e azul, com uma criatura híbrida, metade águia na parte superior, metade peixe na parte inferior. O cavaleiro falou com fervor, tentando encorajar seus homens. Obtivemos informações precisas. O bruxo maligno Gerd está agora na ilha de Anselig. Ele jurou lealdade a um lorde pirata chamado Torgeir. Esta é a nossa chance de puni-lo como ele merece. Embora suas palavras fossem apaixonadas, seus homens mal responderam. Todos pareciam exaustos e desmotivados. Shastek, nosso líder, era o cavaleiro Shalimir. Ele já está morto. Além disso, com a situação nos Reinos do Norte, até Redania está buscando amizade com Celilege. Essa história de lançar um ataque só por capricho da duquesa, murmurou um dos soldados. Antes que ele pudesse terminar, Shastek gritou furiosamente e o chutou na água. Os outros assistiram, entre o medo e a incerteza. Para o inferno com os Reinos do Norte e a Redânia. O Ducado de Arcia não se importa com isso, berrou Shastek, sem se conter. Aquele bruxo, aquela abominação, ousou rejeitar a oferta da nossa duquesa de se juntar a nós. Mesmo que ele se refugie nas Torres Douradas de Nilfgaard, eu o caçarei até o fim. Com a espada erguida, ele proclamou: Shalimir morreu pela duquesa e alcançou sua glória. E eu, Shastek, também defenderei minha glória com a minha vida. Por causa da sua ação de expulsar as pessoas do navio, os soldados não ousaram ignorá-lo e só puderam responder com relutância. Remaram com afinco, rumo à ilha de Anselig. Enquanto isso, o cavaleiro prosseguia incansavelmente com seu animado monólogo, tentando inspirar seus homens. De repente, o marinheiro gritou: Shastek, há uma tempestade no mar. E há um pequeno barco na tempestade. O discurso de Shastek terminou abruptamente. Da proa, ele olhou de soslaio para a tempestade. Então, com uma confiança transbordante de arrogância, virou-se para o resto da tripulação. Não importa. Nada pode nos impedir de chegar à ilha de Anselig. Um dos marinheiros respondeu com evidente nervosismo. Você não entende. Você é um idiota mimado da corte. Este nível de tempestade é suficiente para virar um navio de guerra. Só os Drakkar de Celilege sobreviveriam intactos. Shastek soltou um grito furioso e, sem pensar duas vezes, desferiu outro chute, jogando o marinheiro na água. Com a espada em punho, apontou para a pequena figura cambaleando pela tempestade. Não tente me confundir, seu covarde de espírito fraco. Se um pequeno barco consegue sobreviver no meio daquela tempestade, como esta tempestade poderia virar nosso navio de transporte? Mas apenas alguns segundos se passaram quando o outro marinheiro, com o rosto contorcido, gritou: Shastek. O cavaleiro se virou com uma cara feroz e olhou para o marinheiro que falava. O marinheiro engoliu em seco e, com a voz trêmula, tentou medir suas palavras. Aquela tempestade e aquele barquinho parecem estar vindo em nossa direção. Enquanto ele falava, o navio inteiro começou a tremer violentamente. Capítulo 288. O sacrifício final. A duquesa, em sua infinita generosidade, convidou o bruxo a se juntar à causa justa. E o que aquele maldito mutante fez? Recusou a oferta e humilhou Nossa Senhora. Aquele mutante acha mesmo que pode se esconder neste ninho de piratas, bandidos e criminosos? A justiça da duquesa vai pegá-lo mais cedo ou mais tarde. Shastek continuou a falar com raiva e indignação, ignorando completamente o balanço cada vez mais violento do navio sob seus pés. Sir Shastek, murmurou o marinheiro preocupado enquanto observava algo no horizonte. Mas Shastek ignorou e continuou seu discurso. Os deuses abençoaram nossa missão, permitindo-nos encontrar o rastro do maligno Gerd. Pena que não conseguiram matá-lo em Ard-Selig. Malditos piratas, protegendo como se fosse um deles. Mataram até o cavaleiro Shalimir e metade dos nossos homens. Sir Shastek, insistiu outro marinheiro com a voz cheia de alarme. Servir a duquesa é a maior honra que se pode ter. E qualquer um que recuse seu chamado é um traidor vil. Aquele bruxo, um simples caçador de monstros, recusou-se a eliminar o usurpador. Um monstro disfarçado de homem. Ele é uma vergonha para sua própria profissão e deve pagar com sangue por isso. Sir Shastek, uma tempestade está chegando, gritou o marinheiro em desespero. Antes que Shastek pudesse reagir, uma forte rajada de vento atingiu sua armadura, fazendo-o cambalear. Para sua surpresa, o pequeno veleiro, que antes só era visível pelo telescópio, estava agora a menos de 100 metros de distância. No convés, ele distinguiu a figura de um homem calvo e barbudo, envolto em um manto de pele de animal. Shastek nunca tinha visto um navio se mover tão rápido, mas antes que o navio de transporte pudesse atingir o pequeno veleiro, o seu próprio navio foi subitamente erguido no ar, como se tivesse sido arremessado por uma onda gigante. O mar rugia e o céu escurecia com nuvens ameaçadoras. Ondas gigantes subiam implacavelmente, apenas para se chocarem contra o vazio. Era um clima em que nenhum marinheiro ou pescador experiente escolheria zarpar. Entretanto, essas ondas, quase como se tivessem vontade própria, formavam um círculo no centro do qual apenas leves ondulações eram quase imperceptíveis.
enquanto o caos reinava nas bordas. No centro desse círculo de calma, Artis estava em seu pequeno barco. As velas estavam cheias até a borda, esticadas ao limite pelo vento forte, de modo que parecia que iriam se romper a qualquer momento. Mas o mesmo vento que ameaçava destruí-las impulsionava o barco a uma velocidade que sua estrutura jamais teria suportado sem uma ajuda extraordinária. Artis meditava com os olhos fechados, concentrando-se em controlar sua magia natural. De repente, seus ouvidos captaram um som distante. Entre o rugido das ondas e o assobio do vento, ele pensou ter ouvido gritos de socorro e lamentações. São apenas mais oferendas para o sacrifício de sangue, ele murmurou indiferentemente. Ele continuou navegando pela tempestade por mais meio-dia, com o barco rangendo sob seus pés, emitindo rangidos alarmantes até que finalmente chegou ao seu destino, a ilha de Undik. Depois que Artis pisou com os 2 pés no recife próximo à costa, o pequeno veleiro finalmente quebrou o mastro e desmoronou atrás dele. Havia trepadeiras conectando as tábuas de madeira. Obviamente, o navio não conseguirá se manter à tona por muito tempo e dependera da magia natural do druida para se manter à tona. Artis ajoelhou-se nas rochas, apoiando seu cajado de carvalho nas coxas, enquanto seu rosto pálido refletia exaustão. Ele fechou os olhos e mergulhou em meditação profunda para recuperar sua magia quase completamente esgotada. Só quando a lua nasceu é que ele abriu os olhos, e a cor retornou levemente às suas bochechas. No entanto, o ar estava tomado por um som sinistro, o grito de criaturas monstruosas cortando a noite. Artis olhou para cima e viu as bestas aladas com torsos humanos e caudas de serpente. Elas haviam detectado a presença de um humano e avançavam em busca de presas. E Artis exibiu um sorriso sanguinário, engolindo um bocado de saliva e exibindo uma expressão faminta. Sereias. Monstros híbridos. Que lindos! Meia hora depois, Artis arrancou a cabeça de um fragmento rasgado da cauda de uma cobra, mastigando e engolindo com força. O sangue e a carne fresca lhe devolveram a energia que havia perdido após um dia inteiro de conjuração. Com sangue ainda grudento na boca, ele tirou do bolso alguns cogumelos brilhantes e um pote de suco de ervas que havia preparado com antecedência. Embora tivesse acabado de se fartar dos restos das sereias, devorou os itens como um refugiado faminto, absorvendo até a última gota. Então ele olhou para as montanhas cobertas de neve que dominavam a ilha. A meditação havia restaurado grande parte de sua energia mágica, mas Artis não usou magia. Em vez disso, pegou seu cajado de carvalho, agora transformado em uma longa vara, e começou a caminhar pelo terreno acidentado, deixando pegadas profundas na neve. Ao longo do caminho, suas vestes foram queimadas pelas explosões corrosivas de monstros carniceiros. Sua cabeça foi marcada pelas garras de sereias em ataque e seu corpo foi dilacerado repetidamente por incontáveis feras. No entanto, Artis usou apenas suas habilidades marciais para enfrentá-los, guardando sua energia mágica como se fosse um tesouro. Finalmente, ele parou em frente a uma caverna gigantesca. Dentro dela, uma sombra colossal pairava. Artis, coberto de feridas, abriu um largo sorriso. Gigante de gelo! Ele cravou seu cajado de carvalho com força na rocha congelada no chão e começou a entoar um feitiço. Ondas mágicas ondulavam ao seu redor. Sob uma luz carmesim, seu cajado começou a se alongar e se transformar, assumindo a forma de uma estátua de madeira. Ela exibia garras, pelos de urso e relevos manchados de sangue. A estátua do deus Valblod. O poder mágico atraiu a atenção do gigante de gelo. Do fundo de sua garganta, surgiu um rugido que ressoou como um terremoto. Ao seu redor, a temperatura caiu bruscamente, anunciando o início de uma nevasca. Artis sabia que mesmo em seu auge ele não conseguiria se igualar àquela fera ancestral, nem em força física nem em proeza mágica. Entretanto, seus olhos brilhavam com um fervor incomum, e um sorriso de êxtase apareceu em seu rosto. Um corpo inigualavelmente poderoso, habilidades mágicas inatas, séculos de vitórias invictas e o respeito das feras da montanha. Tudo isso é simplesmente lindo! A estátua de Svalbard emitia um brilho sangrento, exalando um fedor nauseante, enquanto gritos e orações pareciam ecoar ao redor dela. Artis ajoelhou-se em devoção em meio à tempestade e aos rugidos do gigante, clamando aos céus. Ó grande Deus Svalbard! 666 habitantes do arquipélago, 166 guerreiros de elite de Vildkaar, 33 berserkers desesperados. 7 dos crentes mais devotos que alimentaram os ursos gigantes com seus corpos e 3 aprendizes druidas que doaram seu sangue mágico. Todos eles formam este sacrifício de sangue para vocês. A traição no banquete familiar, o caos da luta pelo poder dos Seliligers e os gritos finais dos fiéis antes do sacrifício. Tudo foi planejado para agradar a você, meu Deus. O gigante de gelo rugiu em fúria, aproximando-se com passos que fizeram a terra tremer. Embora alguns berserkers tenham conseguido escapar, deixando o sacrifício incompleto, não importa. A semente da fé está plantada em seus corações. Em breve, eles também rezarão por você, oferecendo-lhe mais força. Lutei contra os inimigos com a única esperança de que essa luta desesperada conseguisse capturar sua atenção, mesmo que por apenas um instante. E no final, oferecesse o sacrifício final. O gigante estendeu sua mão colossal em sua direção, enquanto um ar gelado fluía. No entanto, Artis sorriu. O sacrifício final? Esse sacrifício, sou eu, uma fonte de magia. A mão se fechou, prendendo Artis em um punho de gelo. O gigante então levantou o braço, colocando sobre a boca antes de abrir o punho. O corpo de Artis se desfez em meros fragmentos de carne e osso.
Em meio ao ar gelado, gritos fervorosos podiam ser ouvidos vagamente. Oh, meu Deus, Svalbard! Todo o som foi abafado pelo som dos dentes colossais da besta ancestral, que mastigavam e engoliam o humano. A criatura desviou o olhar para a estátua de madeira que bloqueava a entrada da caverna. Cada passo do gigante fazia o chão tremer, e assim que sua mão tocou a estátua para removê-la, um brilho sinistro irrompeu dos olhos esculpidos na madeira. Um fedor nauseante, como de um matadouro cheio de cadáveres, espalhou-se pelo ar, cobrindo as paredes da caverna com um vermelho intenso que substituiu o brilho azulado do gelo. O brilho vermelho-sangue pareceu ganhar vida como uma praga consciente, e se infiltrou no corpo do gigante, perfurando sua pele e penetrando profundamente em seu interior. O gigante de gelo rugiu de dor. Sua voz, profunda e áspera, ressoou como se emergisse das profundezas do abismo. Seus olhos ficaram completamente vermelhos, irradiando uma fúria incontrolável, como se quisesse destruir tudo ao seu redor. O eco de seu rugido cruzou montanhas, vales e penhascos, chegando à costa. As ondas sonoras quebraram a calma dos picos nevados, causando avalanches. Pássaros, feras e monstros fugiram aterrorizados, imersos no caos do que parecia um desastre natural. Com o passar do tempo, o rugido ficou mais agudo, como se o próprio gelo tivesse se transformado em lâminas. Os músculos e ossos do gigante começaram a se contrair de forma grotesca. Acima da montanha, o céu claro se encheu de relâmpagos, anunciando um presságio mortal. Capítulo 289. Berserkers gigantes e uma tempestade iminente. Na masmorra de Anselig, 3 berserkers sobreviventes estavam sob rigorosa vigilância. No entanto, os soldados de Celilege estavam oferecendo-lhes tratamento especial. Não eram prisioneiros no sentido estrito da palavra. Eram, na verdade, pessoas que Lord Ace havia ordenado que fossem mantidas em custódia temporária até que pudessem ser controladas e, posteriormente, recrutadas para suas fileiras. Esses berserkers nem sempre foram guerreiros frenéticos. Antes, eram simples camponeses e pescadores. Embora alguns soldados que lutaram contra eles os vissem com ressentimento, outros sentiam certa compaixão. Ace escolheu alguns soldados de confiança como seus guardas. Mas hoje, os 3 berserkers de repente caíram no chão, contorcendo-se e segurando a cabeça em desespero. Certa vez, em estado de transe, foram forçados a beber uma poção enquanto longas frases eram gravadas em suas mentes como se fosse uma lavagem cerebral. Agora, aquelas palavras surgiam de repente em seus pensamentos, levando-os a recitá-las involuntariamente. O que está acontecendo? O que há de errado com eles? A confusão tomou conta da masmorra. Mas ninguém ousou entrar na jaula com medo de encarar 3 possíveis ursos gigantes de Celilege que poderiam aparecer a qualquer momento. Foi então que 2 figuras emergiram do final do corredor. Um deles era Bill, que exibia uma expressão sombria, como se a recente destruição da fortaleza de Vildikar não tivesse dissipado as sombras que o atormentavam. Ele estava acompanhado por House, sob ordens diretas de Lan. O que você está fazendo aqui? Rosnou um dos soldados responsáveis pela vigilância, visivelmente irritado com a situação. House franziu a testa diante da grosseria do soldado e se posicionou protetoramente diante de Bill. Viemos trazer comida, respondeu House com firmeza, e meu parceiro quer visitar seus conterrâneos. Afinal, ele partirá conosco para Sintra em breve. House virou-se para a jaula ao notar o caos. Observou os 3 berserkers recitando aquelas palavras estranhas e preocupado, virou-se para Bill. Isso só pode ser obra dos berserkers. Você também se sente estranho? Sabe por que eles estão agindo assim? Bill balançou a cabeça. Não sinto nada e não tenho ideia do que está acontecendo. Na ilha Undik, o gigante de gelo que estava originalmente passando por uma transformação aterrorizante parou de repente. A luz vermelho-sangue que envolvia todo o seu corpo parecia oscilar e recuar, incapaz de manter a intensidade de energia pretendida. A estátua de madeira, embora mais sinistra do que nunca, começou a mostrar sinais de fraqueza. Ao ouvir a resposta de Bill, os soldados de Celilege não esconderam a impaciência. Um deles deu um passo à frente, pretendendo agarrar Bill pela camisa, mas ao encontrar o olhar de House, conteve-se. Você precisa saber de alguma coisa, gritou apontando para Bill frustrado. Você é igual a eles, então fale. Bill piscou, perplexo. Num tom ingênuo, sugeriu. Se eles estão dizendo algo estranho, por que você simplesmente não cobre a boca deles? Isso também os impediria de morder a língua. Os soldados ficaram atordoados por um momento e olharam para a gaiola de ferro. Percebendo a hesitação deles, Bill se adiantou e ofereceu. Deixe-me fazer isso. Todas as mudanças no gigante de gelo chegaram a um fim abrupto. A luz que emanava do ídolo de carvalho manchado de sangue diminuiu repentinamente. Finalmente desapareceu completamente. As sombras que cobriam o céu se dissiparam, e com elas, a tempestade de trovões e rajadas de vento desapareceram. Apenas as avalanches desencadeadas pelos rugidos do colosso continuaram seu curso. Felizmente, as criaturas que habitavam as montanhas nevadas desde o seu nascimento tinham maneiras de evitar esses desastres naturais. No entanto, elas haviam perdido seus lares. Agora tremiam ao olhar para a causa de tudo, o covil da fera ancestral. As cores estranhas que manchavam as paredes rochosas desapareceram, devolvendo ao local sua aparência original, uma caverna gelada congelada há milênios. O gigante de gelo estava deitado no chão. Depois de um tempo, ele abriu os olhos de repente. Emoções frenéticas se alternavam em seu olhar. Loucura, confusão, raiva, fome, desprezo, alegria, terror.
Cada olho parecia abrigar uma consciência diferente, lutando pelo controle de sua mente. Com um grito de dor, o gigante agarrou a cabeça e começou a batê-la contra as paredes de pedra, tentando aliviar a agonia com dor física. Aos poucos, seus gritos foram se transformando. De sons inarticulados tornaram-se palavras, fragmentos de uma linguagem compreensível. Meu Deus! Sá! Sfá! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Num instante o gigante parou. A torrente de dor recuou como uma maré, mas ainda não havia acabado. Coberto de poeira após a caverna ter desabado parcialmente, o gigante olhou confuso para a entrada, onde se erguia a estátua do deus maligno. Então, olhou para as vastas planícies de gelo e para o céu. Parecia estar procurando por algo. Meu Deus! Deus? Que os deuses nos protejam! Uma âncora foi levantada de repente enquanto vários marinheiros se agarravam às cordas para retirar seus corpos do oceano congelante. Com o estrondo, os homens caíram no convés. Olharam ao redor, atônitos ao ver que milagrosamente a maioria deles havia sobrevivido ao naufrágio. Todos, exceto um. Onde está Shastek? Perguntou um dos resgatados, notando a ausência do cavaleiro. Ele afundou assim que caiu na água. Aquele idiota estava usando uma armadura completa no mar, procurando a morte. Ninguém tentou salvá-lo? Um dos marinheiros soltou uma risada irônica. E você tentou? Os homens ficaram em silêncio, desconfortáveis. Mal conseguiam acreditar que eles próprios haviam caído na água e que agora, por uma ironia do destino, haviam sido resgatados pelas mesmas pessoas que planejavam assassinar na ilha de Anselig. Espere. Isso não está certo, disse de repente o marinheiro experiente, observando atentamente. Eles não são Celílige, e este não é um navio mercante. Não há um único mercador a bordo, continuou ele, e todos eles têm o porte de um guerreiro. Se são escoltas, não são o tipo de homens que um mercador pagaria. São soldados de elite, talvez do exército regular. Além disso, o calado do navio é muito pequeno. Não há carga que vale a pena transportar aqui. O marinheiro não terminou a frase. Uma mão calejada cobriu sua boca para impedi-lo de continuar falando. O frio a bordo parecia se intensificar. Os homens tremiam, não pela umidade das roupas, mas pelo medo crescente que sentiam. Os guardas do navio mercante, que os haviam resgatado, os observavam com expressões severas. De repente a multidão se abriu e um homem robusto, vestido com armadura de couro e capacete, surgiu entre eles. Os marinheiros da Costa do Arco prenderam a respiração ao reconhecer o emblema em seu peito, um sol negro. Ele era um oficial do exército de Nilfgaard. O oficial levantou o braço e vários soldados se aproximaram para conter os náufragos. Eles foram forçados a se ajoelhar, com as mãos atrás da cabeça, como prisioneiros prestes a serem executados. O medo fez os marinheiros tremerem ainda mais. O oficial falou com uma voz lenta, mas ameaçadora. Eu pretendia capturar um morador local para lhe fazer algumas perguntas. Mas vocês parecem incrivelmente unidos e surpreendentemente resilientes. Mesmo que não pareçam ilhéus, agora tenho mais opções. Ouça com atenção, preciso apenas de uma pessoa. Farei minha pergunta apenas uma vez. Antes que pudesse terminar, o marinheiro que falara antes interrompeu, gaguejando de puro terror. Senhor, somos marinheiros do Ducado de Arcia. Viemos sob as ordens de Nossa Senhora para eliminar um traidor. Já conduzimos uma investigação completa lá e definitivamente somos suficientes para servir como guias. Ele olhou ao redor com cautela. Parece que ele não tem muitos homens. Se precisar de combatentes, podemos pegar em armas e lutar na linha de frente. O oficial nilfgaardiano ficou em silêncio por um momento, chocado com a insolência do homem. Um sorriso zombeteiro surgiu em seu rosto. O marinheiro sorriu. Num piscar de olhos, a espada de um soldado desceu. A cabeça do marinheiro rolou para o chão, seu corpo ainda na mesma posição. O oficial balançou a cabeça em desaprovação e falou novamente com a mesma calma de antes. Escutem com atenção, só preciso de uma pessoa. Farei minha pergunta apenas uma vez. Anselig, castelo do clã Tuircias. Na sala de descanso que este havia preparado para Lan e seus companheiros, Lan estava removendo sua armadura. O evento mais importante em Celílige nesse período começaria em breve, a cerimônia de coroação de Este. Com a missão de apoiar Este já cumprida, Lan desfrutou de um breve descanso. Antes do início da celebração, decidiu aproveitar o momento para se ocupar com algo. Ele sentou-se, abriu o caderno de contatos da escola Griffin e começou a escrever. Caro mestre, escrevo-lhe com o maior respeito. Já faz um tempo que não nos falamos, e sinto muita falta de vocês. Desde que saí de Cair Seren, fui para o reduto da Escola do Lobo em Cair Molen. Lá conheci Coen, um veterano da nossa escola. Nós nos demos bem e conversamos bastante sobre o futuro da escola. No entanto, não posso deixar de sentir que a responsabilidade sobre meus ombros é imensa. Também conversei com Vesemir, o atual mentor da Escola do Lobo, e chegamos a um acordo. Toda a Escola do Lobo planeja se mudar para Sintra em breve. Estou em Celílige, onde tive a sorte de conhecer um colega da Escola dos Ursos chamado Jed. Ele é muito diferente do que se esperaria de sua escola, muito parecido com o peculiar Kian da Escola dos Gatos. Jed é emocionalmente rico, incrivelmente forte e possui a habilidade de caçar dragões sozinho. Embora, é claro, sua presa fosse um dragão verde. Ao mesmo tempo, descobriu uma súcubo em Celílige que havia chegado ao continente com a primeira conjunção das esferas.
Ela me revelou algo perturbador. A conjunção das esferas que ocorreu há 1500 anos está prestes a se repetir. Em cartas anteriores, já mencionei a vocês quantos monstros que estavam adormecidos começaram a despertar e se tornar ativos, como o gigante de gelo de Celílige. Agora finalmente sabemos a causa. E não só isso, novas criaturas começarão a aparecer em breve. Esta será uma catástrofe mais aterrorizante do que a guerra. Só espero poder guiar Sintra por esta crise iminente e que a recém-renascida Ordem dos Bruxos possa proteger os civis do continente o máximo possível. Capítulo 290. De coroas, cerimônias e rumores de súcubos. Embora Jerome tivesse prometido ajudar Lan em tempos de crise, Lan ainda tinha esperança de que Jerome pudesse ficar em Sintra permanentemente. Então escreveu a ele sobre todas as dificuldades que enfrentou. Seria um desperdício para um grande mestre da magia e do combate viver em reclusão nos confins do mundo. Quanto ao castelo de Caer Seren, não podia ser abandonado. Esta antiga fortaleza élfica, agora a base principal da escola Griffin, situava-se em uma rara concentração de energia mágica. Embora não oferecesse as transformações rápidas e drásticas do Anel dos Elementos de Caer Morhen, proporcionava uma melhoria sutil e constante para aqueles que praticavam disciplinas mágicas, às vezes até maior. Segundo os planos de Lan, Caer Seren se tornaria o principal centro de treinamento e pesquisa em assuntos mágicos. No entanto, tudo dependia de um fator-chave, que Jerome deixasse de ser um recluso no local. Depois de escrever a carta, Lan fechou delicadamente o caderno e o levou de volta ao inventário. Erguendo os olhos, ele avistou o salão principal. Os outros também estavam imersos nos preparativos para a cerimônia, aguardando a notificação do administrador do castelo. Claro, Ciri estava lá. Ela havia vestido sua amada armadura cerimonial novamente, um manto branco cobrindo uma couraça brilhante. Ela correu descontroladamente pela sala, claramente ainda afetada pelo episódio desconfortável em que sua roupa anterior havia limitado seus movimentos durante a batalha contra o urso gigante. Agora, ela parecia determinada a se adaptar completamente ao seu novo traje. No entanto, nem todos ficaram felizes com seu esforço. Nossa querida princesa é tão cheia de energia. Tenho certeza de que o mordomo de Sintra ficará muito aliviado em vê-la assim, comentou Yennefer, encostando-se na parede enquanto sacudia uma taça de vinho tinto. Mas Ciri, se você continuar sujando suas roupas, não reclame depois, você mesma terá que consertá-las diante do espelho. A feiticeira, trajando um elegante vestido preto de ombros descobertos adornado com detalhes em penas, usava um colar de obsidiana em forma de estrela que realçava a brancura de sua pele e destacava delicadamente as curvas de sua clavícula. Claramente Yennefer também estava presente no banquete, e onde ela estava, Geralt não poderia estar ausente. Geralt vestia um smoking preto justo, claramente desconfortável com a formalidade. Seu rosto exibia uma leve expressão de desconforto, e ele parecia convencido de que Yennefer estava gostando do seu sofrimento. Talvez você devesse usar uma capa por cima, ou pelo menos um casaco longo, comentou Lan com um leve sorriso, vendo o gesto estranho de Geralt. Yennefer insistiu que Geralt usasse a moda dos nobres do continente, um estilo que não poderia ser mais antagônico que o de Celílige, o que aumentou o desconforto do bruxo. Geralt lançou um olhar agradecido a Lan ao ouvir sua sugestão. Coen e Colgrin também estavam na sala, ambos ainda de armadura, deixando claro que não pretendiam comparecer ao banquete. Olharam para Geralt com expressões zombeteiras, divertindo-se com seu desconforto. Iris havia abandonado a cimitarra, pois parecia ter encontrado inspiração, e concentrava-se em sua tela no canto da sala, aplicando cores calmamente. De vez em quando, Ciri corria para observar seu trabalho com curiosidade. É toque, toque, toque. Houve batidas na porta. O administrador do clã Tuirciaz entrou com uma expressão alegre após receber permissão para entrar. Duque Lannister, princesa Cirila nosso. Sua majestade está chamando vocês dois. Pessoas de outros clãs estão chegando, e sua majestade quer receber os cumprimentos de vocês dois. Nessa época sua majestade, nas palavras do mordomo, não era mais o rei Bran. Lan assentiu, arrumou suas roupas e então lançou um olhar inquisitivo para Ciri. Ciri, porém, estava claramente preocupada com seu vestido, que estava desgrenhado depois de toda aquela correria e pulos. Ela olhou para Yennefer com olhos suplicantes, mas recebeu apenas um gesto frio de desdém da feiticeira. Você primeiro, Lan. Preciso consertar isso. Ciri disse com uma ponta de frustração. Lan balançou a cabeça com uma risada leve, cumprimentou os outros na sala e seguiu o mordomo para fora do corredor. Ciri observou a porta se fechar atrás de Lan e esperou que seus passos desaparecessem no corredor. Naquele momento seus olhos brilharam com uma astúcia infantil que substituiu qualquer sinal de frustração. Sob o olhar cada vez mais severo de Yennefer, Ciri saltou algumas vezes até chegar a Iris. Iris, professora, disse Ciri calmamente. Iris foi apresentada como sua instrutora de arte e recentemente começou a dar aulas para a princesa. Ouvi você mencionar antes que Lan traria uma súcubo para Sintra mais tarde. Isso é verdade? Depois de suas palavras, a sala caiu em um silêncio constrangedor. Todos, literalmente todos, se voltaram para eles para ouvir. Durante o tempo em que Lan esteve de volta, todos ouviram rumores sobre aquela súcubo. Afinal, o aprendiz de Frithjof era muito indisciplinado. Mesmo depois de levar uma boa surra, ele insistiu em retornar à floresta para procurar Nanomi várias vezes.
Embora Lan tivesse dito que a súcubo não seria mais um problema para Celílige, Geralt e os outros sabiam que Lan não era do tipo que matava raças inteligentes desenfreadamente. Até Gerda havia revelado acidentalmente que essa súcubo, embora um tanto despreocupada em seu comportamento, não possuía uma natureza maligna. Portanto, não era difícil adivinhar como ele planejava lidar com a situação. No entanto, sempre que esse assunto surgia, Lan sempre desviava a conversa. Além de Lan, a única pessoa que sabia sobre a súcubo era Iris. No entanto, a personalidade fria e reservada da mulher fazia com que, mesmo com a curiosidade dos outros, ninguém ousasse perguntar diretamente a ela, muito menos sobre um assunto como aquele. Era necessário que Ciri fosse a pessoa a perguntar. Ao ouvir a pergunta de Ciri, Iris virou a cabeça e deu um leve sorriso. O nome da súcubo é Nanomi. E sim, ela retornará conosco para Cintra. Assim que Iris terminou de falar, um suspiro coletivo foi ouvido na sala. Colgrin, com uma expressão de choque e satisfação, murmurou: eu não esperava nada menos de Lan. Realizar algo assim tão facilmente. Já ouvi falar de súcubos tendo casos com humanos, até mesmo com bruxos, mas esta é a primeira vez que ouço falar de alguém que as traz para casa, comentou Cohen, assentindo com admiração. Geralt queria dizer algo, mas parou quando notou o olhar penetrante de Yennefer. A expressão de Ciri tornou-se solene. Ciri começou a andar de um lado para o outro na sala. Finalmente, pegou uma capa de pele de urso e a colocou sobre os ombros de Geralt. Geralt, você poderia usar seus sentidos de bruxo para descobrir se há algum vestígio relacionado àquela súcubo em lã? Geralt piscou visivelmente entretido e balançou a cabeça. Para isso, eu primeiro teria que analisar os feromônios da súcubo e depois fazer uma comparação. Mas não se preocupe, Ciri. Embora Lan tenha novos traços de feromônios no corpo, eles não são tão fortes. Isso significa que ele nunca esteve com ninguém tão próximo quanto esteve comigo, muito menos com você. Satisfeita, Ciri estreitou os olhos e então, sem dizer uma palavra, tirou a capa dos ombros de Geralt e a jogou de lado. Lan seguiu o mordomo até o salão de banquetes, que já estava cheio de pessoas. Ao contrário da última vez que o vira, este agora usava uma coroa de ferro de tom escuro. Não havia pedras preciosas nem gravuras de metais nobres. A coroa tinha o estilo característico dos ilhéus. Naquele momento, este estava sentado no lugar mais proeminente do salão, como se fosse um mascote da sorte. Bebia vinho distraidamente enquanto trocava cumprimentos com vassalos e senhores que vinham prestar homenagem. Era evidente que estava terrivelmente entediado. Assim que viu Lan entrar, seus olhos brilharam. Em toda a minha vida como rei, esta é a experiência que menos quero reviver. Nunca pensei que teria que passar por isso de novo, disse este com um sorriso amargo. Então, olhou para trás de Lan. Onde está Ciri? Por que ela não veio com você? Lan coçou a bochecha esquerda, um tanto desconfortável. Ela ainda não está pronta. Precisa de mais tempo. Este balançou a cabeça e suspirou. Aquele pequeno, comentou-o agarrando Lan pelo braço e puxando-o para o seu lado. Nesse momento, um lorde se aproximou para cumprimentar este. Era alguém conhecido. Tio Torgeir, exclamou este, abrindo os braços com entusiasmo para abraçar o homem de meia-idade à sua frente. Embora seu cabelo e barba estivessem completamente brancos, sua postura ainda era vigorosa. Duas tranças grossas prendiam sua longa barba no lugar para não interferir em seus movimentos durante o combate. Majestade, respondeu Torgeir, curvando-se primeiro em uma reverência formal antes de retribuir o abraço. Eles deram tapinhas nas costas um do outro com força enquanto riam com vontade. Nunca imaginei que me dirigiria a você como rei novamente nesta vida, acrescentou Torgeir. Este riu. Espero contar com a sua ajuda na coordenação dos preparativos para o futuro destacamento militar. Claro, eu estava esperando por este momento. Torgeir ergueu sua taça e brindou a este. Lembro-me de quando meu machado fez a cidade das Torres Douradas gemer. Naqueles dias eu levei você, Bran e Cras para enfrentar Nilfgaard. Eles não são tão temíveis quanto parecem. Torgeir soltou uma gargalhada. Mas no instante seguinte sua expressão ficou séria. Bran. Que pena, Bran. Aliás, onde ele está? O rosto de este se contraiu por um instante. Em voz baixa, ele respondeu. Birna causou problemas, e Bran está ocupado resolvendo seus problemas familiares. Ele virá se desculpar com os outros Jarros mais tarde. Espero que você possa apoiá-lo. Embora este não tenha especificado o que aconteceu, Torgeir pareceu ter adivinhado e xingado. Eu disse há muito tempo que a mulher não era digna de ser sua esposa. Mas Bran foi enfeitiçado por ela naquele momento. Esta criança. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.